dia, professora. Bom dia, tudo bem? Tudo, senhora? Bom dia, Tudo bem, professora. graças a Deus. Deixa eu olhar a chamada aqui. Professora, Sim? eu mandei o mapa mental, mas a senhora não viu ainda. Ah, não, é porque eu não fiz a correção de alguns. Aí eu não gosto de abrir, porque senão, tipo assim, a gente não tem todos os nomes dos alunos salvos. Se eu abrir, depois às vezes passa desapercebido. Eu prefiro deixar ela verdinha, porque ontem eu trabalhei, teve que fazer planejamento, tive aula. Hoje eu tenho aula o dia inteirinho. Aí amanhã que eu tô mais folgada. Aí amanhã eu vou fazer a correção. Aí eu não gosto de abrir a mensagem, deixar ela verdinha, porque eu vou abrindo e já vou corrigindo e anotando. É por isso que alguns eu não visualizei. Na verdade, velho, tem que fazer uma mapa mental. Nem fiz. Na verdade, pela Não, metade. Na verdade, fez e pela alguns que metade, já professora. fizeram. Os que eu abri a mensagem, eu já anotei. Aí os que eu não abri a mensagem, Professora, é o que a senhora tá passando? É a prova que a senhora tá corrigindo? aqui, não, né, não. Aqui é as fichas de presenças, de Não, chamada. eu tô falando que a senhora disse que ia me corrigir. Ah, tá. É porque alguns alunos me enviaram um mapa mental e eu fui lá e corrigi. Outros me mandaram depois, que eu guardei a ficha. Aí eles, professora, eu mandei, a senhora não visualizou. Aí eu expliquei que alguns que eu não visualizei é porque eu não gosto de abrir a mensagem. Até eu corrigir, entendeu? Porque Eu a mandei maioria pra dos alunos. senhora no dia 6. Foi dia 6, então. Porque foi assim, vocês me mandaram e a gente tá mexendo com nota, né? Falei, depois eu faço a correção. Aí alguns eu não olhei. Os que apareceu visualizado, eu já anotei. Aí foi aquele período da gente mexer com o restante das notas, segunda chamada de prova, tudinho. Aí o conselho nosso foi sexta-feira, foi o dia inteiro. O conselho de manhã acabou meio-dia e tanto, e o conselho da tarde acabou 6 horas. Aí depois das 6, né, depois do final de semana, de uma semana cansativa de nota e tudo, na que acabou o conselho, fala, pronto, vou mexer com os trem agora só segunda-feira o trem da escola. Aí quando foi ontem, eu tive aula e era data de fazer planejamento quinzenal, lá no CIAP, tem que fazer o planejamento dos 15 dias. Aí ontem, nos intervalos da aula, eu fiz planejamento. Aí hoje, na terça, é o dia que eu mais trabalho. Hoje, a terça-feira, eu tenho aula toda, na manhã, eu tenho aula à tarde todinha. Aí, amanhã que eu tô tranquila entre aspas, né? Amanhã é o dia que eu elaboro aquelas atividades para postar na segunda-feira. É o dia que eu tenho a folga. Aí amanhã eu vou fazer a correção de manhã, né, de quem me enviou. Eu não abri a mensagem, porque eu gosto de deixar ela verdinha, sem ser visualizada. Porque eu vou abrindo e já vou corrigindo, entendeu? Aí teve aluno que tá preocupado porque eu não vi ainda. Eu falei, não, deixa ela verdinha, porque amanhã que eu vou fazer a correção, vou olhar de todos. E aí, em seguida, eu já vou fazer as atividades, que amanhã eu não tenho aula de manhã, e à tarde eu só tenho as duas últimas. Aí amanhã dá tempo de eu fazer tudo isso, elaborar as atividades e fazer as correções que precisam. Porque na quinta-feira eu tenho aula também, e na sexta também é puxado. É assim, né? A gente vai organizando os horários. Aí, esses que eu não vi, não precisa preocupar, tá? Que na quarta-feira eu já corrijo todos eles. Alguns eu respondi. Aí já fui lá, já fiz a anotação. Então, quem me mandou aí que tiver verdinha aí a mensagem, que eu não visualizei ainda, não preocupa, não.
Deixa eu ir para a chamada aqui. Vou deixar para fazer a chamada depois, porque tem muitos alunos que entram depois, aí a gente tem que parar e colocar. A gente começa as nossas aulas. Falta 3 minutinhos ainda de tolerância. Professora, duas aulas da senhora agora? Sim, duas aulas. Aí depois, só semana que vem. A gente tem segunda e terça de aula, né? Aí vocês vão ver minha cara agora só segunda-feira. Professora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Já notei algo diferente na professora. Esse Como é que é? mapa mental era só para entregar até hoje? Ou pode entregar para a senhora ainda? Não, pode entregar durante a semana. Tá bom, então. Eu posso te pegar depois, não, porque até então esse mapa mental são notas para o segundo bimestre. A gente está iniciando o segundo agora, né? Uhum. Sim, quanto melhor, quem puder já enviar, ok. Mas quem não enviou pode estar fazendo sim, sem nenhum problema. Tá bom, obrigada. Professora, e tem data para enviar? Não, eu deixei tranquilo. Eu não marquei uma data expressiva, porque até então a gente começou a fazer ele nas aulas online. Aí deixei em questão de liberdade para vocês. Aí depois eu vou sim. anotando o que ele entregou, eu vou cobrando de vez em quando durante as aulas, de quem não fez, mas pra frente. Tá bom? Quando eu estiver precisando dessas notas para computar elas juntamente com a nota da prova, essas coisas. É porque eu não participei das aulas passadas da senhora e não estava sabendo desse mapa mental. Eu também não sei Também tava sobre não. qual assunto era. Eu vou mandar ele no grupo. Depois me manda um ok lá que eu te mando o modelo, ou então você mesmo pode colocar lá no Google assim, ó, mapa mental Revolução Russa, porque lá tem vários modelos que você pode seguir ou ver e criar o seu. Ah, sim, eu queria Eu saber só coloquei o assunto mesmo, então é a Revolução Russa, né? da Revolução Então tá bom. Russa isso. Teve alguns alunos que seguiu que eu coloquei como modelo, mas teve alguns que falou, professor, eu posso olhar e tal, eu posso ver outro modelo? Pode. Eu só coloquei aquele lá porque foi um mais completo, né? Mas tem vários modelos que você encontra. É porque agora os professores estão fazendo mais mapa mental com a gente, né? É só ter o assunto que é fácil fazer. Ah, não, pode ficar tranquilo. Tem vários? É. Beijo, com Deus. Bom, meninos, qualquer coisa em questão de dúvida do mapa mental de quem não fez, não estava assistindo a aula, pode falar comigo, tá? Lembrando que às vezes, se eu demorar a responder, eu falo sempre para os alunos, gente, se eu demorar a responder, vocês ligam? Quando é coisa assim urgente, vocês ligam? Pode ligar que eu atendo aí na hora. Eu vou passar aqui para vocês, vou compartilhar aqui os slides para a gente poder estar trabalhando aí. Revolução Russa, lembrando que esse bimestre a gente vai estar trabalhando a Revolução Russa, a crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial. Viu, pessoal? Então, nós temos um conteúdo aí bem extenso aí. E depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai estar trabalhando o nazismo, né? Vocês já viram falar do nazismo, né? Sim. Nazismo, aí depois, se eu não me engano, acho que é Guerra Fria, depois que é a Era Vargas. Aí depois a gente volta para a história do Brasil. Aí vamos trabalhar a Era Vargas, depois do período da redemocratização do Brasil, que é o governo de Juscelino Kubitschek, construção de Brasília, a política e a economia desse período. Aí nós temos um período mais extenso aí. Sim? Esse ano a gente vai falar da ditadura? Também. Ditadura militar, a gente trabalha
No último, ele é conteúdo do último bimestre, do quarto bimestre. No caso, a gente fala quarto ciclo, né? No segundo. Isso, bem no último, né? A gente trabalha ele bem no finalzinho. Mais ou menos em outubro, novembro? Eu acredito que é isso. Eu vou só conferir depois para vocês, mas eu acho que é outubro, novembro, esses meados mesmo que a gente trabalha. Entendi, obrigada. A ditadura militar, deixa eu lembrar aqui. Não, eu acho que é após a era Vargas. Não, não é não. É após o período da redemocratização do país. Depois eu vou conferir aqui, porque a redemocratização foi em 1946. Então é no último bimestre mesmo. A gente vai finalizar o ano falando sobre a ditadura militar. São conteúdo bem, né, expressivos. Quando está em sala de aula, eu acho muito interessante a gente trabalhar da ditadura militar, porque nós temos os pós e né, os a favores e os contras desse período da ditadura. Não vamos dizer o pós e os contras, a gente coloca assim os pontos positivos e os negativos. A gente sempre trabalha nas turmas, né? Uma parte da turma defender os pontos positivos e o outro, às vezes, os pontos negativos que tiveram, né? O que mudou no período desse governo ditatorial, o que foi essa ditadura militar, né? Porque tem pessoas assim que temos os pontos negativos, sim, mas também temos pontos sobre a ditadura que as pessoas eles não vamos dizer assim, questão de obedecer o período da ditadura. Eram pessoas manifestantes mesmo que queria causar a desordem, né? Outros já falam que eles combateram duramente essas desordens. Então, assim, nós temos os pontos positivos e os pontos negativos da ditadura militar. Deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela com vocês dos slides. Aqui. Deixa eu ver onde que tá. Aqui. Deixa eu voltar um pouquinho antes, porque eu tive aula agora, os alunos foram até mais adiante no slide, porque foram 2 aulas. Ver se chega mais algum aluno aqui. Aqui é a segunda. Não era vários mesmo. Pronto. E para os slides que eu estava trabalhando com vocês. Pessoal, nas nossas últimas aulas, eu tinha falado para vocês, eu parei com vocês, foi no partido que foi criado na Revolução Russa? Ou foi sobre os czares? Alguém lembra? Hein? Acho que foi mais para baixo, professor. Isso aqui, falei sobre o Domingo Sangrento ontem? Isso, a senhora estava falando sobre o Domingo Sangrento. Oh, que maravilha. Eu sempre pergunto a alguns alunos para ver se eles têm, assim, conhecimentos, alguns estavam realmente acompanhando a aula. Bom, mas sempre quando a gente para no slides, eu gosto sempre de fazer uma
uma retrospectiva da aula anterior sobre o que nós falamos, né? Para assim o aluno ele conseguir compreender e acompanhar o pensamento, né, de estudo aí, né, do que a gente estávamos falando. Então, nós estamos falando sobre... Estamos falando sobre a Revolução Russa, né? Revolução Russa, para quem não sabe, foi uma mudança de sistema político e econômico e também social que ocorreu dentro do país da Rússia, né? Lembrando que a Rússia ela era um país até meados do século XX, totalmente 80% da população eram população que viviam no campo, né? População ruralista. Então, ao fim do feudalismo, né, após no período entre a Primeira Guerra Mundial, a Rússia ainda vivia os moldes do feudalismo, né? Quando a gente fala moldes do feudalismo, é a questão da ruralização, né? Das pessoas viverem no campo. E aí a Rússia, ela, de forma muito tardia, né? A gente fala tardia porque muitos países estavam avançando, né, industrialmente, e a Rússia não. A Rússia, ela ficou boa parte, né, e sem acompanhar essa renovação tecnológica, revolução industrial, né? Então ela quando chegou a indústria na Rússia, já chegou de forma tardia. E lembrando que muitas empresas eram empresas estrangeiras, né? As poucas empresas que iniciou na Rússia era estrangeira. Professora, mas por quê? Porque eles estavam, né, empresa estrangeira, em busca de mão de obra barata, e na Rússia eles encontravam com facilidade. Então, primeiramente, eu tenho que entender que a Rússia, né, em extensão territorial, vocês já viram no mapa que ela é bem extensa. A maioria da população vivia no campo, e nós tínhamos um sistema político na Rússia que era o chamado de czar, né, o período czarista. Czar é um tipo de governo, né, monarco. No caso, o monarca ele estava ali no poder, assumindo o controle do governo russo. E devido a alguns acontecimentos internos dentro da Rússia, a população começou a ficar insatisfeita, gerando então várias tensões sociais, vários movimentos, pessoas com pensamentos e ideologias ligadas muito ao marxismo, né, que é um grande sociólogo chamado Karl Marx, onde as ideias marxistas são totalmente revolucionárias. Ele induz muito a pessoa a buscar os seus direitos, a manifestarem, né? E aí o Karl Marx também ele defende muito o socialismo, né? Que é a riqueza comum para todos. E aí, alguns revolucionários russos, eles eram embasados nos ideais marxistas, né? E nós vimos aí nos slides anteriores, né, falando sobre o marxismo. Vimos também aí o czar czar Alexandre II, depois tivemos Alexandre III, e o último czar, que foi Nicolau II, né? Nicolau II, vocês viram também nos slides anteriores a série de benefício, né, que ele fez em relação à Rússia. Quando eu falo benefícios, assim, foi o que ele fez a favor do país da Rússia, né, a maneira que ele governou, que causou a insatisfação popular. Uma dessas insatisfações populares, pessoal, dentro da Rússia, gerou em um episódio muito triste, né? Que nós paramos ontem de falar, que foi o tão momento histórico chamado Domingo Sangrento, né? Essa denominação, ela veio porque os manifestantes, né, das poucas empresas que tinham na Rússia, as estrangeiras, eles trabalhavam em estados deploráveis, em locais insalubres, locais perigosos, no qual esses operários eles foram até ao palácio do czar Nicolau II reivindicar o seu direito com uma petição, né,
pedindo melhoria no salário, pedindo redução de trabalho, porque os operários eles trabalhavam entre 12 a 16 horas por dia, né? Alguns iam até 16 horas por dia, e ganhavam um salário de miséria, né? Devido à população, 80% da população consistir nas zonas rurais, existiam também muito analfabetismo. 90% da população russa eram analfabetos. Né? E devido, né, às pessoas morarem muitos nas zonas rurais, as poucas pessoas que tinham nos centros urbanos, eles trabalhavam nessas indústrias estrangeiras, onde eles eram explorados, né? E aí eles foram buscar melhoria, pedindo para, então, o imperador, né, Nicolau II, com a petição na mão, e aí eles vão em pleno domingo, junto com seus familiares, outros operários, para reivindicar essa petição. Só, pessoal, que no momento, né, do Nicolau II ele dar a resposta, né, para esses manifestantes, ele não fez isso, ao contrário. Ele dá ordem, né, para o exército, e aí a ordem que ele dá é: fuzilam todos que estão manifestando aqui na porta do Império. E aí, devido a essa ordem, né, ocorreu aí um fuzilamento dessas pessoas, onde faleceram muitas pessoas, né, entre homens, mulheres e até mesmo crianças que acompanharam os pais. E aí esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento devido a várias pessoas morrerem e muitos ficaram feridas nesse episódio aí que ocorreu em 1905. Bom, após esse Domingo Sangrento, né, acontecem algumas outras revoltas que as pessoas começam a ficar insatisfeitas aí com a maneira com que Nicolau II, né, fez em relação a esses manifestantes. E Nicolau também tinha feito um jantar, pessoal, para os marujos. E nesse jantar, para esses marujos, né, esses tripulantes, eles serviram a carne e a carne estava estragada. E eles juntaram também para manifestar contra o czar. Essa manifestação era chamado de tripulantes do encouraçado Potequim, que eram os marujos que nesse jantar comeu, né, foram alimentados com carnes estragadas, e aí eles revoltaram contra o czar. E aí alguma série de revolta, aproveitando esse movimento desses encouraçados Potequim, a população também satisfeita com o czar, por causa do Domingo Sangrento, também ajudou nessas manifestações, dessas revoltas contra o governo czarista. Então, nós temos aí um fator, né, para a Revolução, que tem aí o Domingo Sangrento. Nós temos a Guerra Russo-Japonesa também, que aconteceu em 1904, antes do Domingo Sangrento, né, que a Rússia entrou em decadência, a sua economia, por causa da perca da guerra, né, com o Japão. O Japão conseguiu disputar com ela um território, né, na Coreia e na Manchúria, e onde ela perdeu esse território para os japoneses. Entrou em crise. As pessoas também, aproveitando dessa crise, foi pedir a petição, foi recebido com fuzilamento, né? E aí os manifestantes também desse encouraçado Potequim, a população insatisfeita ajudou também em alguns movimentos indo contra o governo czarista. O outro fator principal para que ocorresse a revolução na Rússia, que as pessoas estavam insatisfeitas, foi a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Né? Lembrando que a Rússia estava em manifestação, em movimentação contra o governo czarista, e ainda eles colocaram o país na guerra. Então, na Primeira Guerra Mundial, a Rússia ela não estava preparada para a guerra, de forma alguma, né? Por causa dos conflitos internos também. Outro fator importante é que não havia suprimentos suficientes, né? Que eram alimentos, armas, roupas para as pessoas. Então, não tinha essas coisas básicas aí para eles participarem da guerra. E lembrando também que a maioria dos que estavam lutando na guerra eram do campo. Olha, o exército estava mal organizado.
né? Por quê? Porque o exército estava mal organizado, porque as pessoas viviam no campo, gente, eles não tinham uma preparação para poder lutar numa guerra, né, de tamanha proporção que foi a Primeira Guerra Mundial. O outro ponto, os soldados não sabiam a razão de estarem lutando. Gente, 90% da população russa eram analfabetas. Simplesmente designaram eles para a guerra e eles não sabiam nem por que estavam lutando contra os soldados alemães. Em 1915, o czar Nicolau II, ele assumiu pessoalmente o comando das tropas russas, né? Então, o nosso grandioso imperador russo, né, Nicolau II, ele liderou, né, então, o comando dessas tropas russas na Primeira Guerra Mundial, lutando contra os alemães. Vocês lembram, pessoal, que a Alemanha ela formou duas frentes de guerra na Primeira Guerra Mundial? Eu até falei para vocês que era a frente ocidental, que o intuito deles era invadir a França, né, invadindo a Bélgica primeiro, pela Bélgica, e a frente oriental, que era lutando contra os russos na frente oriental. Não sei se vocês têm lembrança do conteúdo passado, eu falar para vocês que a Rússia formou duas frentes de guerra, a oriental e a ocidental. Na oriental era contra a Rússia. E quem estava no comando? O então monarca Nicolau II. Só, pessoal, que nessa frente de luta, o exército russo ele perdeu a confiança no czar, né? Olha para você ver, as pessoas, os soldados que faziam parte do exército, perdeu a confiança no czar depois de uma série de derrotas, né, com os alemães. Então, os alemães derrotou a Rússia várias vezes na Primeira Guerra, e aí os soldados, né, o exército, eles não tinham confiança no czar. O czar Nicolau II e seus ministros exerceram uma má liderança e organização, tanto em relação, né, à parte interna na Rússia, quanto em relação à luta na guerra. Então, eles não conseguiram organizar, exercer a liderança e a organização nessa frente de luta aí, né, na Primeira Guerra Mundial. A guerra tornou-se impopular, ou seja, as pessoas já não queriam mais que a Rússia permanecesse na guerra. Então, eles estavam reivindicando a saída da Rússia da guerra, pedindo para Nicolau II tirar a Rússia da guerra. Ele estava já insatisfeito. A Revolução de Fevereiro de 1917. Né? Nessa Revolução de Fevereiro de 1917, é o momento que eles vão derrubar o czar Nicolau II, justamente por causa da participação da Rússia na guerra, e ele não conseguiu controlar nem organizar, e tiveram aí sucessivas derrotas. Bom, em fevereiro de 1917, pessoal, né, que é quando ocorre mesmo aí a questão da Revolução, algumas rebeliões, né, populares, greves em gerais, revoltas armadas, né, de soldados contra quem comandava eles, contra os seus comandantes. Tivemos também uma crise de abastecimento de alimento, de tudo isso, né? A atuação de soviéticos no campo e na cidade começou a criar, então, uma ideia, uma situação revolucionária na Rússia. Então, o país estava em decadência econômica. Não tinha alimento para todo mundo, né? Estava acontecendo aí várias e várias revoltas armadas contra o governo czarista. E aí começa, então, a criar uma ideia, uma situação revolucionária na Rússia. Aí nós temos aí a grande liderança surgida nesse processo foi o chamado sovietes. Sovietes, pessoal, era o seguinte. Lembra que eu falei para vocês nesses slides aqui? Ó, deixa eu pegar ele aqui. Aqui. Nesses slides aqui, ó, amarelinho, nós temos aí o partido
dos Operários Social-Democrata Russo, certo? Esse partido, teve uma divisão. Por quê? Porque a maioria das pessoas que faziam parte desse partido, que maioria em russo significa bolcheviques, eles queriam uma implantação imediata do socialismo na Rússia. Já uma pequena parte, né, dessas pessoas que faziam parte desse partido, que em russo, menchevique significa minoria, que era a minoria ali das pessoas, queriam uma implantação de um socialismo, mas eles queriam formar alianças primeiro para consolidar fortemente o socialismo. Então, nós tínhamos ali, dentro do partido, pessoas que queriam um socialismo imediato e pessoas que queriam buscar aliança com a classe, né, da nobreza rural, né, a burguesia, com os operários em si. E aí teve essa divergência. Com essa divergência, esse partido aí, né, que é o POSDR, que é o Partido Operário Social Democrata Russo, ele vai se fragmentar, ou seja, ele vai se dividir em bolcheviques e mencheviques, ambos com idealismo marxista, de Karl Marx, né? De revolucionar, sim, mas com ideologias diferentes dessa consolidação do socialismo. Um queria mais rápido, outro queria mais, né, que fosse mais em questão de alianças. E aí acontece essa divergência, né, essa fragmentação desse partido. Aí forma-se essas duas ideologias dentro do partido, os bolcheviques, que eram a maioria, e os mencheviques, que eram a minoria. Deixa eu voltar lá onde eu estava, no outro slides. Bom, então nós temos aí, né, quando esse partido ele se fragmenta, acontece que algumas pessoas começam a formar pequenos movimentos contra o governo czarista. Nesses movimentos, eles começam como que eu posso dizer para vocês? Por exemplo, eu crio um movimento aqui contra o governo czarista, contra essas coisas que estão acontecendo. Aí eu pego aqui um movimento e falo assim, o fulano vai ser líder, né? Vai ser um soviete, ok. Aí lá na frente, outro cria um movimento, fulano vai ser um soviete. Soviete era o líder que representava aquelas manifestações, entendeu? Então, por isso que eles falam que a grande liderança surgida no processo foi o chamado soviete da cidade de Petrogrado, lembrando que é uma cidade, né, russa. Só que mais tarde, Petrogrado é hoje, né, é atual São Petersburgo, na Rússia. Hoje essa cidade, né, Petrogrado, ele mudou de nome e hoje é atual São Petersburgo. Esses sovietes, nessa liderança que foi surgida, foi controlada pelos mencheviques e pelo Partido Socialista Revolucionário. O soviete pressionou a Duma. A Duma, gente, era um parlamento russo, né? Eles pressionaram esse parlamento para nomear um novo governo em torno de um programa liberal. Diante dos acontecimentos, né, de toda essa movimentação, vamos dizer assim, esse sufocamento, né, contra o czar, fez com que ele abdicasse o poder. Então, ele vai sair, não vai querer ser derrotado, apesar que ele sabia que se ele não abdicasse, ele seria derrotado. Então, ele achou melhor abdicar o poder, tipo, deixa o poder, deixa o trono, né, para uma nova forma de governo. Lembrando que esses sovietes eram controlados pelos mencheviques, que era a minoria do Partido Operário, né, Social-Democrata Russo. Após a queda do czar, né, ou seja, após ter deposto ele do poder, a Rússia passou a ser dirigida por um governo provisório de orientação liberal. Só que inicialmente, gente, o ministro da guerra, né, o socialista revolucionário Alexandre Kerensky, que assim nós historiadores chamamos ele só de Kerensky. E essa pergunta do lado da avesso, Felipe?
que é Kerensky. Kerensky, então, ele toma posse do governo provisório na Rússia e ele foi conquistando, né, cada vez mais o poder. Só que o problema do Kerensky é que ele decide manter a Rússia na Primeira Guerra. Com isso, as pessoas, a insatisfação popular é muito grande, porque eles queriam, por tudo, tirar o país, que tirasse o país da guerra. E esse governo provisório não faz isso, ele decide manter a Rússia na guerra, gerando, então, vários conflitos. E gerando essa permanência da Rússia na Primeira Guerra Mundial, gera, então, pessoal, violentas oposições. E essas violentas oposições, né, vai ser liderada por quem? Nada mais do que pelos bolcheviques. Entendeu? Então, os bolcheviques vão liderar e vão ir contra esse governo provisório, né, porque ele decide manter o país na guerra. Aí, pessoal, o que acontece? Durante essas manifestações, ainda com o Nicolau II, alguns revolucionários foram perseguidos, né? E esses revolucionários eram aquele que era líder dos bolcheviques, que era o Lenin e o Trotsky, né? Lenin, para quem não sabe, é Vladimir Lenin e Leon Trotsky, só que a gente fala Lenin e Trotsky. Lembrando que quem estava no poder é o Kerensky, no governo provisório, liderado pelos mencheviques. E aí, o Lenin e o Trotsky, eles estavam exilados na Sibéria. Eles foram mandados para lá porque eles eram revolucionários, eles tiraram ele do país. Só que aí, eles, com o governo provisório, eles vão retornar. Eles vão permitir que os exilados voltem para a Rússia. Só que aí, com essa permissão desse novo governo provisório, a gente não sabe, ele não fez tão bem, né? Porque os exilados puderam voltar e esse mesmo exilado foi contra o governo provisório depois. Então, o que acontece? Os bolcheviques, liderados por Lenin, começam a pregar uma ideologia que vocês vão ver muito aí em alguns textos, chamado assim, ó, paz, terra e pão. Essa ideologia de Lenin, paz, terra e pão, vai agitar a sociedade, né, a população, porque paz, ele quer dizer assim, vamos tirar a Rússia da guerra. Então, a população já vai apoiá-lo, né? Terra, ele queria dizer que era terra para todos, né? E pão, alimento para todos, que as pessoas estavam passando por um momento de decadência, de muita fome, de muita miséria na Rússia, e o país ainda na guerra. Então, o Lenin, ele volta do exílio, né? E prega essa teoria aí de paz, terra e pão. O que ele acontece, pessoal? Em fevereiro, que é conhecido como a Revolução de Fevereiro, né, nesse contexto da Revolução Russa, alguns socialistas, né, coube a esses socialistas revolucionários e aos mencheviques, eles criarem algumas alianças com alguns setores liberais da Rússia. Na ocasião, a maior parte da liderança dos bolcheviques estavam exilados na Sibéria, como eu falei para vocês, que foi o Lenin e o Trotsky. Só que ao retornar do exílio, em abril de 1917, o Lenin ele escreve as chamadas Teses de Abril, chamando os bolcheviques, né, que eram todos da liderança dos bolcheviques, que era a maioria do partido, né, Partido Operário Social Democrata Russo, a derrubar o governo provisório, que estavam, né, liderado por Kerensky. E aí eles pensaram, né, vamos derrubar e vamos entregar o poder aos sovietes, que eram aqueles líderes que tinham surgido nas movimentações. As teses de Lenin foram aprovadas pelo partido dos bolcheviques. E aí eles tomaram o palácio, né, o palácio que o imperador Nicolau II, o czar Nicolau II, ele liderava, né, que estava agora no poder do governo provisório do Kerensky, é chamado de Palácio de Inverno. Então, o Palácio de Inverno ele é tomado pelos bolcheviques e aí eles depuseram, né, eles tiraram, então, o governo liberal Kerensky
e colocou como líder lá no momento o Vladimir Lenin, né? E os outros pessoas que faziam parte dos movimentos, né, revolucionários, que eram chamados de sovietes, eles assumem o poder na Rússia. Então, eles depõem o governo provisório Kerensky e assumem o poder na Rússia. Quando Lenin toma o poder, a primeira coisa que ele faz, pessoal, é atender o pedido popular, que é retirar a Rússia da guerra, da Primeira Guerra. Né? Então, em 1917, né, os bolcheviques, eles assinam, juntamente com as potências centrais, o chamado Tratado de Brest-Litovsk. Professora Valéria, o que é esse tratado? Esse é um documento, um tratado chamado Brest-Litovsk, que é um tratado que, peraí, está chegando um aluno aqui, retira oficialmente a Rússia da guerra. Então, o primeiro momento que ele faz é retirar a Rússia da Primeira Guerra, através desse tratado chamado de Brest-Litovsk. Só que, pessoal, o custo foi muito alto para a Rússia sair da guerra. Ela teve que perder várias partes de território para a Alemanha. Lembrando que na frente oriental estava a Alemanha, fazendo ali limite, né, com a Rússia. E aí, tipo, o país vai sair da guerra, eu peço paz. Só que para isso vocês têm que pagar, né, por isso. Aí o que acontece, pessoal? Um território da Rússia, que até então ainda não era países independentes, que hoje são, né, passou a pertencer à Alemanha. Aí, a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, que o mapa geográfico, né, vai mudar, aí o que acontece? Esses países faziam parte do território russo, né, foi devolvido depois para a Rússia. Só que no início a Rússia ela perdeu, né, vários territórios, o custo foi muito alto. Ela perdeu a Polônia, a Finlândia, a Bessarábia, que era um território dividido entre a Moldávia e a Ucrânia. Ela pertencia também à Rússia, passou para ser da Alemanha. E também os territórios balcânicos. Vocês lembram da região balcânica lá na Primeira Guerra Mundial, né, que era o Império Austro-Húngaro? Só que aqui, né, esse Império Austro-Húngaro, na região que pertencia também à Rússia, que vai fazer parte agora também da Alemanha, que é a Letônia, Estônia e Lituânia. Lembrando que eles não eram esse país ainda, eles eram só territórios. Hoje são esses territórios aqui, que depois da Primeira Guerra Mundial, né, foi surgindo esses novos países aí. Além dessa medida, né, desse custo alto, né, que a Rússia teve, o novo governo, o que ele faz, gente? O Lenin, ele vai estatizar os bancos agora vai ser propriedade do Estado, ou seja, propriedade do governo. Ele vai estatizar as estradas de ferro, também vai fazer parte do governo. A indústria também. Ele vai confiscar, gente, olha só o que ele faz, ele vai confiscar as terras, né, da nobreza e também da igreja, e vai distribuir entre os camponeses. Ele quer porque quer implantar o socialismo, né? Vocês sabem aí que a questão do socialismo é um governo que todos têm que ter a mesma ali, riqueza, essas coisas. Depois a gente vai entrar na questão do socialismo. Não vou falar muito não, que eu quero ver o que vocês conseguem responder da atividade. Eu passei a atividade para vocês ontem, tá? Foi no GR8. Então, nós temos aí a estatização dos bancos, das estradas de ferro, das indústrias. Ele vai confiscar as terras dos nobres e vai dividir todos entre os camponeses, né? Essas medidas revolucionárias desse novo governo, ela vai desapropriar totalmente a burguesia, né? A nobreza e o membro da igreja também. Atingido também as empresas estrangeiras, pessoal, com investimentos no país. A reação desses setores levou o país à chamada guerra civil, ou seja,
com toda essa mudança feita por Lênin, vai começar, então, um conflito muito grande entre essas pessoas dos setores que defendiam o czarismo com esses novos revolucionários aí que vêm surgir. Aí vai levar o quê, então, a Rússia a uma guerra civil, né? A guerra civil, né, entre os bolcheviques e seus inimigos internos, ele começou entre 1918, do lado, né? Do outro lado, nós tínhamos os chamados contra-revolucionários. Essas pessoas que eram contra a revolução, depois começou a ficar contra, porque o Lênin começou a estatizar os bancos, essas coisas, e aí eram pessoas que eram oficiais, gente, czaristas. Então, por tudo, eles vão defender o sistema antigo, né? Eles, então, vão ir contra essa revolução e vão formar os chamados contras-revolucionários, e que eles vão colocar o nome de Exército Branco. E se vocês já viram falar aí na Revolução sobre o Exército Branco. O Exército Branco vai reunir, então, todos os oficiais, né, czaristas, os aristocratas, os burgueses, né, apoiado... e além disso, eles são apoiados por 14 potências estrangeiras. Entre essas 14 potências, nós temos aí Estados Unidos, Inglaterra, França e Japão, né? Que a Inglaterra antes era chamada de Grã-Bretanha. E do outro lado, nós temos os chamados bolcheviques, que eram a maioria das pessoas do partido. Eles formam, então, o chamado Exército Vermelho. Então, nós temos o Exército Branco e o Exército Vermelho. O Exército Vermelho é comandado por Trotsky, viu? É ele que vai comandar. O Lênin está no poder e Trotsky vai comandar o Exército Vermelho. Diante da guerra civil, das dificuldades que essa guerra gerava, Lênin estabeleceu o comunismo de guerra. Ou seja, estamos em guerra, então vamos colocar aqui o comunismo, né? Para que essa guerra ela viesse ou acabar. Esse programa de comunismo de guerra, ele confiscou colheitas no campo, que abastecia até mesmo os soldados, a população urbana. Tirou também a liberdade de imprensa, né, das pessoas se pronunciarem ou decretar algum tipo de opinião, ele tirou essa liberdade de imprensa. De greve também, de associação. A proibição dos partidos mencheviques e socialista revolucionário. A execução do czar e sua família que estavam presos, né, que eles prenderam aí depois que depois que ele abdicou o poder, né? Ele exila ali, ele prende o czar e juntamente a sua família. Essa guerra, pessoal, civil, ela vai terminar em 1921 com a vitória do Exército Vermelho e a sobrevivência do Estado socialista, né? Ou seja, a implantação do socialismo. A Rússia soviética, porém, estava em colapso. Por quê? Porque a produção agrícola e industrial diminuiu muito com a guerra civil. As principais cidades tinham se esvaziado, as pessoas correram para o campo. As minas estavam abandonadas e o transporte estava todo bagunçado, todo desmantelado. Estima-se que a fome que devastou o país no inverno, de 1921 a 1922, tenha causado a morte de aproximadamente 5 milhões de pessoas. É mole, gente? Será que a fome foi tão grande ali na Rússia? Que é estimado que entre 2020 a 2021 tenha causado a morte, né, de aproximadamente 5 milhões de pessoas. Será que a fome devastou esse país? Meninos, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, professora. Sim, professora. Não, professora, estamos Ouvindo. Estão caladinhos. A gente tá prestando atenção, só isso. Bom, próximo slide aqui. Então, nós temos aí o Lênin, né? Vamos ver essas benfeitorias aí ou não do Lênin, né? Durante todo esse período aí da Guerra Civil e também
após essa guerra civil, né, na Rússia, né, e essa fome que devastou todo o país, Lenin pensou em uma nova forma de governar. Essa nova forma de governo é chamada de NEP, que seria a nova política econômica do país. A princípio, gente, ele foi questionado sobre a maneira dessa NEP. Por quê? Porque ela consistia no capitalismo e ele estava implantando o socialismo. Aí ele usou, para se defender, né, dessa nova política econômica, dizendo assim, a teoria assim, era um passo atrás, ou seja, eu estou trabalhando o capitalismo, sim, mas é um passo atrás, depois 2 à frente. Ele usava como, vamos dizer assim, como justificativa para essa nova política econômica para poder levantar a Rússia após essa guerra civil que acontece dentro do país, para a revolução, para a implantação do socialismo. Aí nós temos aí ligado ao Lenin, vencer a guerra civil, de 1918 a 1921, né? Com o Exército Vermelho liderado por Trotsky. Então, Trotsky, que liderou o Exército Vermelho, conseguiu vencer a Guerra Civil em 1921. Temos também aí a execução, manda executar o czar Nicolau II em 1918, né, ele vai ser executado. O Lenin adotou o comunismo de guerra, que seria a economia, né, total sob o controle do governo, ele que ia governar toda essa economia, por isso que é chamado de comunismo de guerra. Lenin também, né, proibiu toda a oposição política unificada de sindicatos sobre o Partido Comunista, né, sobre essa nova adoção do comunismo de guerra. Então, ele proíbe totalmente qualquer tipo de greve, manifestação, né, sindicatos unir, ele proíbe totalmente. O centralismo revolucionário por meio do partido bolchevique, com 500 mil membros altamente disciplinados. Também a manutenção do Tratado de Brest-Litovsk, que é o tratado no qual tira oficialmente a Rússia da Primeira Guerra. E nós temos também a adoção do novo plano econômico, que eu falei para vocês, que é a NEP, né? Que é a nova política econômica do país. Deixa eu parar de compartilhar. Aí. Bom, aqui nós temos aí o mapa da Rússia antes da Primeira Guerra, né? Tá aqui todo a extensão territorial. E depois nós temos o Tratado de Brest-Litovsk. Esse tratado, vocês percebem aí que esses territórios aqui a Rússia perdeu, tá? Finlândia, Estônia, Lituânia, né, Ucrânia, todo esse partido aqui, esse partido, ó, perdão, todos esses territórios aqui, vocês podem ver que de um lado está escrito Rússia, e a Rússia dominava essas partes aqui, né? E dominava até a Polônia aqui, pessoal. E aí, essa parte aqui, eles perderam para a Alemanha no Tratado de Brest-Litovsk, que foi a Alemanha exigiu para que eles pudessem sair da guerra, porque o país estava vivendo um conflito interno, não tinham condições de manter-se na guerra, e aí ela pede paz à Alemanha, e em troca disso, o custo foi alto. Ela perdeu todos esses territórios aí, que vocês percebem aí no mapa. Bom, o próximo, né, que nós temos, deixa eu colocar esse foninho aqui, que fica mais fácil falar aqui. Tirei o fone. Eu volto aqui hoje. Pronto. Deixa eu tirar do carregador, que para me pôr fone, eu não gosto que carregue o telefone nem, eu tenho medo.
Bom, então nós temos aqui as fases da Revolução na Rússia. Então nós temos, pessoal, Revolução Branca, né, que é o Exército Branco. Ele surgiu em março a novembro de 1917. Então, qual que foi as coisas que ocorreram, né, durante o Exército Branco, ou seja, durante aí essa revolução, né, no governo provisório, quando eles tiraram o czar. Primeiro, eles tiraram o czar do poder, né, e aí o Kerensky tomou posse, que era liderado pelos mencheviques, instalou o governo provisório, né, que foi pelo Kerensky, reduziu a jornada de trabalho de 12 horas para 8 horas, ele anistiou presos políticos e permitiu a volta dos exilados, ou seja, quando ele permitiu que os exilados voltassem da Sibéria, veio junto o Lenin e o Trotsky, que estavam exilados na Sibéria. Então, o próprio Exército Branco permitiu e depois eles foram depostos do poder por esses mesmos exilados que eles permitiram voltar. Garantiu liberdades fundamentais ao cidadão e manteve a Rússia na Primeira Guerra. Né? Deles manterem a Rússia na Primeira Guerra, isso ocasionou insatisfação popular. No momento aí, né, que o Exército Vermelho ele vai liderar o período da Revolução. Exército Vermelho, que foi criado em novembro de 1917 a 1918. Bolcheviques tomam o poder, né? Ou seja, tomam o poder provisório do Kerensky. O governo do Conselho dos Comissários do Povo, liderado por Lenin, né? Firmou a paz com a Alemanha e saiu da guerra pelo Tratado de Brest-Litovsk. Confiscou propriedades privadas, gente, as terras, os bancos, eles confiscou tudo, né? As terras dos nobres, da nobreza rural, ele pega tudo e divide entre os camponeses. E também ele vai estatização da economia, vai estatizar a economia, né? Nacionalização de empresas, ou seja, eles que vão comandar todo o governo vai comandar a economia, né, vai estatizar essa economia, as empresas, inclusive as empresas até mesmo estrangeiras, né, e depois as estrangeiras elas vão perder mais o foco dentro da Rússia e ele vai investir em relação às empresas nacionais, ou seja, as empresas criadas, né, dentro do próprio governo russo. Aí, na outra fase da guerra, que nós temos aí, que é a Revolução do Exército Branco, a Revolução do Exército Vermelho, depois nós temos a Guerra Civil, né? Que é o que acontece, que reúne todos os aristocratas, ex-oficiais czaristas, que vão contra o Exército Vermelho, né? Vai ser o Exército Branco contra o Vermelho, e aí vai surgir a chamada Guerra Civil, que ela vai de 1918 a 1920. Na Guerra Civil, temos forças políticas monárquicas montam uma contra-revolução, que eles querem ir contra esses revolucionários. Essas pessoas que montam essa contra-revolução vão ser apoiados, né, pela Inglaterra, a França e o Japão, e também os Estados Unidos. O Exército Vermelho é liderado por Trotsky, ele vence nessa Guerra Civil. E Partido Comunista firma sua posição no governo e países ocidentais procuram isolar a Rússia. E aí os países do Ocidente, né, como a Inglaterra, a França, tenta isolar a Rússia, né, por causa dessa nova forma de governo. Gente, lembrando, né, como que as coisas mudam, né? A partir do momento que ela sai da guerra, que não tem aliança mais formada, o que acontece? Esses mesmos países que era líder da Rússia, né, apesar da nova forma de governo que tinha instalado lá, eles vão ser contra depois, tentando isolar a Rússia aí, né, dentro do continente europeu. Então, os países ocidentais querem depois isolar a Rússia.
mas é por causa do governo que está ali no comando. Bom, a partir do momento que ocorre essa guerra civil, os países isolando a Rússia, né? A Rússia, então, tem que criar uma nova forma de levantar a sua economia. Então, o Lenin ele vai criar uma nova política econômica, né? Chamada de NEP, Nova Política Econômica. Essa nova política econômica, gente, ela tem muita característica com o capitalismo. Por isso que ele vai ser questionado, quer instalar o socialismo, mas trabalhando o capitalismo? Aí temos aqui, após a Guerra Civil, a economia russa estava arruinada. Lenin estabeleceu a nova política econômica, que é a NEP, em 1921. Devolve as pequenas indústrias a seus proprietários, ele vai devolver. Camponeses podiam vender os seus excedentes no mercado, né? Os camponeses começaram a ficar livres para poder fazer as suas vendas. Aí é onde entra o chamado capitalismo. O governo continua no controle das finanças, indústrias e transporte. Comerciantes podiam comprar e vender livremente. Está exercendo o quê? O capitalismo. No geral, o NEP foi um sucesso, mas tinha pessoas que opuseram a essa nova política econômica, porque via como uma traição ao comunismo e a volta ao antigo sistema, ou seja, a volta do capitalismo. Então, algumas pessoas que faziam parte aí, que era líder de Lenin, eles viam aquilo ali como se o Lenin lutou para instalar o socialismo, e agora ele ia trair, né, essa nova forma de governo, né, que era o comunismo, né, que era a questão comum para todos, a riqueza comum para todos, e eles verem como uma forma de voltar ao antigo governo. É quando Lenin diz que tem uma justificativa para o ato dele, para essa nova política econômica. Ele fala que o certo é você dar um passo para trás e avançar depois 2 à frente. Pessoal, são 10h34, eu vou fazer a chamada, porque são 2 turmas, aí a gente já termina aqui, tá? Eu sempre demoro um pouquinho para a chamada. Faço a chamada de vocês, aí a gente continua. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Com a data aqui. Dia 20, ficando doida, dia 13. Aí. Vou fazer a chamada do 9º A. Ana Carolina. Presente. Ana Gabriele. Ana Gabriele assistiu a aula 2 vezes. 3 faltas. Bárbara Rafaela. Bruno Aquino. Cauã Júnior. Também não assiste. Daniel Guilherme. David da Silva. Presente. Okay. Evelyn Pereira. Não. Felipe Parreira. Presente. Okay. A Evelyn não está presente, né? Não. Gabriel Montalvão. Presente. Ok, Gabriel. Oi, Gustavo Victor. Professora, Presente. Oi. a senhora falou meu nome? Deixa eu ver aqui quem é que tá falando aqui. Deixa eu voltar aqui. Evelyn Pereira. Falei. Eu tô aqui, é porque eu não vi. Deixa eu colocar aqui que eu tinha colocado falta. Aí. Aí. Parei o compartilhamento até terminar a chamada. Gustavo Victor.
Tá Presente. Ok, só para conferir aqui. Eloá, Presente. ok. Henrique Silva. Ingrid Vitória. Isaac Cardoso. Joyce Beatriz. Presente. Ok. Juliane. Presente. Ok. Kaique. Presente. Ok. Cauã César. Presente. Cauane. Kathleen. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, presente. professora. Ah, vi aqui, Luiz Gustavo. Maria Eduarda. Não. Maria Eduarda Nazário. Oi. Quem já foi chamado pode sair? Espera um pouquinho, que às vezes eu volto com a aula, que às vezes sobra tempo. Nossa aula acaba 11h10, né? Mas aí a gente tem um intervalo de 5 minutos, dos 10 minutos, acaba 11 horas. Aí eu vou terminar aqui. Acaba 10h50, professora. Acaba 10h50, professora. Oxi. Não, vocês não têm uma aula às 11h20? Não, é 11h10. É 11h10? Deixa eu olhar Aí aqui. a aula da senhora ia acabar 11 horas. Ah, então é Aí como a senhora deu 11h50. os 10 minutos, aí vai Ah, acabar verdade. 10h50. Então foi bom vocês lembrarem. Mudou o horário. Vou só conferir aqui, ó. É isso mesmo, acaba às 11, tá aqui. Das 10h20 às 11, como a gente teve 2 aulas, a gente começou 9h30 até 10h10. Aí eu confundi o 10h10 com 11h10, tá? Aí seria o intervalo. Como a gente não tem, a gente voltaria. Se a gente tivesse, a gente ia das 9h30 às 10h10. Aí intervalo de 10 minutos. Aí começava 10h20 até às 11. Como a gente não tem intervalo, então a gente vai até às 10h50 mesmo. Vou voltar aqui para fazer rapidinho. E agora são... Falta 11 minutinhos. Pra gente terminarmos. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Maria Vitória... Não, deixa eu ver onde eu parei. Maria Eduarda Nazário. Maria Luísa. Presente. Ok. Maria Vitória Soares. Não. Nayeli. Presente. Ok. Natália. Presente. Ok. Priscila. Priscila não está. Rafael Martins. Também não. Rafael Henrique. Rafael Souza, perdão. Presente. Aí. O Souza ou o Henrique que respondeu? Que eu falei os dois, quais juntos? Você falou Souza. Souza, ok. Rafael Henrique, tem uma presença só. Rafael Henrique. Raquel Araújo. Presente. Não? Ok. Raíssa Mendes. Sabrine. Sabrine também não está. Samuel Alves. Sidney Nascimento também não assiste aula. O Ígolo de Jesus. E Vanessa. Vitor Alves. Presente, professora. O Anderson Ricardo também não assiste aula. Bom, pessoal,
Pessoal do nono A podem ir saindo. Agora eu vou pro B. Já que não acaba 11 e pouco. Agora são 50. Tchau, Tchau, com Deus. professora. Tchau, tchau. Vamos pro nono B rapidinho, então. Adailton. Presente. Ok. Ana Clara. Ana Clara está presente? Ana Vitória. Presente. Ok. Andressa. Presente. Ok. Ana Vitória também. A Ana Vitória não estava na última aula. Ana Luísa. Gente, quem responder do B pode ir saindo, tá? Ana Luísa. Falta, né? Arthur Henrique. Arthur Rodrigues, Presente. perdão. Arthur Henrique. Carlos professora. Eduardo. Tchau, tchau. Carlos Eduardo. Cauê. Também não assiste aula. Estela. A Estela também? Não. Evelyn. Não. Gabriel. Presente, professora. Aí, Gabriel, ok. Gabriele. Não assiste aula também. Guilherme Henrique. Presente. Ok. Gustavo Duarte. Presente. Ok. Gustavo Silva. Não assiste aula. Emily Eduarda. Emily. Não? Presente. Ah, está. Evelyn. Não assiste aula. Presente, professora. A Evelyn tá hoje? Você tava sem internet, alguma coisa assim, Evelyn? Não, é a Emily. A Emily, tá, ok. A Evelyn não, né? A Evelyn não assiste aula mesmo, não. Ok. Iago. Presente. Aí. Yasmin. Yasmin não? Jair também não assiste aula. Jasmine também não. Jefferson. Presente. Ok. Joslaine. Presente. Ok. Kaique também não assiste aula. Cauã Brandão também não. Cauã Henrique. Cauã Henrique está presente? Não. Cauã Neri. Presente. Isso. Lana Moraes. Presente. Ok. Lidiomar, não assiste aula, só refalta. Maria Eduarda. Não. Presente. A Maria Eduarda Antunes está presente, ok. Maria Eduarda Martins. Não, né? Falta. Maicon Assis. Presente. Ok. Maicon Elias. É Maicon, não, é Micael, né? Presente, Micael. presente. Ô, Maico, Oi. Maicon, perdão. Micael me passa Elias, seu zap. presente. Mirelle. Não. Rafael Coutinho. Aí. Rávila. A Rávila está presente? Não. Rodrigo. Rian. Rian tá presente, presente. professora. Ok, vi aqui no chat que colocou. Vitória Professora. Cardoso. Oi? A Raula tá presente. Ah, a Rávila está presente, É ok. porque eu tô com um aparelhinho, aí eu tenho que esperar minha mãe ligar o microfone, porque eu não tô podendo mexer muito no celular. Ah, então tá bom. Deixa eu colocar aqui. Por nada. Coloquei agora aqui sua presença, Rávila. Vitória Cardoso. Presente. Ok. Yudi dos Santos. Presença. Ok. Matheus Souza. Presente. Certinho, meninos.